Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tradições e feriados comuns lá no Reino Unido. Algumas coisas são parecidas com o que a gente tem, outras não tanto. Na verdade, tem coisas que não tem nada a ver, que a gente nem conhece, nunca viu, e para nós é um dia absolutamente comum e normal. Então, senta confortável, pega teu lápis, caderno, borracha para anotar todas as novidades que eu vou te contar e bora pro vídeo. Vamos começar o vídeo então falando sobre o Boxing Day. Boxing Day é um dia que nós não temos aqui no Brasil, provavelmente você nunca ouviu falar. Se você mora no Reino Unido, você já deve ter visto isso acontecer, se você está lá há um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, há mais de 4 meses. Você está no Reino Unido há mais de 4 meses, você já viu o Boxing Day acontecer, porque ele acontece no dia 26 de dezembro, ou seja, um dia depois do dia de Natal. E é um dia que, primeiro de tudo, as pessoas aproveitam para fazer compras, tá? Ou seja, é um dia de trabalho para algumas pessoas, para outras não. Para outras é um dia normal e comum de folga. E essas pessoas que trabalham geralmente no comércio, e onde existem muitas promoções de Boxing Day, ou o Boxing Day Sales, que os preços despencam, as pessoas vão, vamos dizer assim, é uma segunda Black Friday per se, não é exatamente uma Black Friday, mas é como se fosse um dia de muitas promoções e tudo. E também, é claro, aquele dia que você pode trocar aquele presente que você não gostou tanto, que não ficou tão bom em você não gostou do cheiro, ou não gostou, enfim, aquele presente que você precisa trocar, você pode fazer isso no Boxing Day. A origem desse Boxing Day, ele é muito incerta, tá? Tem muitas teorias, muitas ideias, muitas histórias, mas a origem do nome Boxing Day, o que se aceita mais como verdade de ser Boxing Day, é que era um primeiro dia útil após o Natal, e era aquele dia onde as empresas davam presentes para os seus funcionários. Então, era o dia de você receber uma caixinha, a box, de presente de Natal. Logo, Boxing Day, o dia da caixa, vamos dizer assim, dia de ganhar um presente de Natal. Então, se aceita como sendo isso, mas como eu falei antes, é tudo muito incerto. Uma outra coisa sobre o Boxing Day é que também é um dia de você ajudar a quem mais precisa. Então é muito comum você encontrar famílias que saem para procurar famílias menos afortunadas, vamos colocar assim em termos bonitinhos, mas pessoas que passam mais necessidade. Não necessariamente pessoas na rua, mas pessoas que vivem em uma situação um pouco mais carente, e é muito comum as pessoas saírem para ajudar, levar comida, levar presentes, levar um pouco de conforto, um pouco de carinho para essas pessoas. É muito, muito, muito comum. É uma prática um pouco mais religiosa? Sim, mas não necessariamente se aplica apenas a pessoas mais religiosas ou de uma determinada religião. E como eu falei, também é um dia de descanso, um dia de relaxamento. Você pode aproveitar as promoções na loja ou simplesmente ficar com a sua família. O próximo feriado, a próxima tradição é a Páscoa. Páscoa nós temos aqui no Brasil. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Páscoa está se aproximando. E uma das coisas que eu aprendi, e eu vou compartilhar com você, é como que é calculada a data da Páscoa. O que, para nós aqui, também determina o momento do Carnaval. Porque o Carnaval acaba na quarta-feira de cinzas, logo, os dias anteriores são dias de Carnaval. Como é que se calcula isso? Como eu apurei foi, no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após o equinócio de primavera, ou seja, a primavera começou aqui no hemisfério sul, é o outono. No hemisfério norte, a primavera. Ela começou no último dia 20 de março. Eu estou gravando hoje é dia 29 de março, tá? Então, a partir do dia 20 de março, é outono no hemisfério sul, onde eu estou, e primavera no hemisfério norte. Então, o equinócio de primavera, ele acontece entre 22 de março e 25 de abril, entre essas datas. Nunca é tão longe em abril, nunca é tão cedo em março. Então, ele acontece em algum momento aí no meio disso. Então, se tem um equinócio, isso os astrônomos calculam, enfim, existe uma data, né, para isso. Cada ano é uma data diferente. Então, nessa data você calcula o primeiro domingo depois. Esse domingo é o domingo de Páscoa. Obviamente você tem o sábado anterior, que é o sábado de Aleluia, você tem a sexta-feira da Paixão e você já conta todos os dias até a quarta-feira de cinzas para se fazer também aqui no Brasil o Carnaval. Então se calcula a Páscoa dessa forma. Neste ano,
A Páscoa vai ocorrer no dia 9 de abril. E por que é 9 de abril? A primeira lua cheia, depois do equinócio, o equinócio foi dia 20 de março. A primeira lua cheia é dia 6 de abril. Logo, o primeiro domingo, dia 9 de abril. Faz todo sentido. E é assim que funciona, tá? Vamos tirar a matemática e a astronomia do meio disso e vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre o feriado, que é para isso que a gente está aqui. O feriado de Páscoa, para nós aqui brasileiros, é aquele feriado que a gente come um monte de ovo de chocolate, a gente tem um almoço diferente na família, e é isso. Pelo menos na minha família sempre foi assim. Na sua família, se foi diferente, me conta aqui que eu quero saber tradições de Páscoa aqui do Brasil, que eu não conheço tantas. No Reino Unido, acontece da seguinte forma. Existe o almoço de Páscoa? Existe o almoço de Páscoa. Para as famílias cristãs, existe aquela celebração da paixão de Cristo, da paixão e da ressurreição? Existe também. Existe troca de ovo de chocolate? Existe. Não é igual aqui no Brasil, é diferente. Infelizmente eu ainda não vivi essa situação. Quando eu viver essa situação, pode ter certeza, eu vou trazer isso para você saber exatamente como funciona. Mas uma tradição que eu acho super legal e eu gostaria de viver, de ter essa experiência, é de decorar ovos. Ou seja, você pega um ovinho cozido de galinha e você decora para você dar de presente. Ou também, que é a atividade que eu mais quero fazer, é fazer uma caça aos ovos com as crianças. Você esconde os ovos, seja num gramado, no teu jardim, dentro de casa, e fala para as crianças procurarem. Quem achar mais ganha um presente diferente, vai ter um direito diferente, enfim. É uma brincadeira legal para envolver as crianças, envolver os adultos também, né? Por que não? Adulto vira criança em alguns momentos, isso é verdade. Então, é uma atividade legal. Então, a Páscoa lá também tem esse propósito de você fazer essas atividades em família. Na verdade, a maioria dos feriados lá no Reino Unido, você envolve a família. A família vem junto com você e você tem atividades familiares muito legais. E claro, como eu falei, é um feriado cristão. Logo, existem algumas tradições cristãs que se fazem normalmente, como o hino de Páscoa ou Easter Hymn, que são canções voltadas para Páscoa, geralmente com o tema de morte e ressurreição de Cristo, que se fazem nessa época. E é muito comum que as igrejas façam isso. Então, eventualmente, você pode passar diante de uma igreja e você ouvir as pessoas cantando hinos na época da Páscoa, tenha certeza, aqueles hinos são voltados para esse tópico. E já uma última coisa sobre a Páscoa, que é uma tradição, não acontece em todos os lugares, acontecem apenas em alguns, tá? Isso vai depender de cidade para cidade, que é o Easter Bonnet Parade. O que é isso? O Easter Bonnet Parade ele é um desfile, a parade é um desfile de chapéus de Páscoa. São pessoas que decoram os chapéus, fazem os chapéus em casa, geralmente é tudo bem feito em casa, e você decora com objetos voltados para Páscoa, coelhinho, cenoura, ovo, até imagens cristãs e tudo mais. Você coloca e vai para a rua e desfila. E é isso. Então, é uma tradição legal, uma tradição só para você se divertir mesmo, que acontece em alguns lugares. Também nunca tive essa oportunidade, mas quero ver também como é que funciona e vai que eu faço um chapeuzinho para mim. Próxima é o dia de São Jorge, que é o santo padroeiro do Reino Unido. O Reino Unido é um país cristão, né? Ou cristão anglicano, ou cristão católico, enfim, não é importante a gente determinar isso agora, mas é um país cristão. Então, tem o seu santo padroeiro como São Jorge, assim da mesma forma que Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. E existe a celebração do dia de São Jorge, que é no dia 23 de abril, está chegando inclusive, né? E tem aquela história de que São Jorge foi aquele que enfrentou o dragão sozinho e matou o dragão, né? Que o dragão estava aterrorizando uma cidade na Líbia, no norte da África, e ele foi sozinho com a sua espada e matou o dragão e se tornou um herói. Então, essa é a história, essa é a lenda de São Jorge, e por isso ele teria se tornado santo. E os ingleses têm ele como santo padroeiro. Então é muito comum nessa época do ano as pessoas fazerem desfiles, as pessoas celebrarem de alguma forma, como por exemplo com uma rosa presa na roupa, né, que representa o São Jorge. Então nessa época é comum você ver isso em festas, em celebrações e também com fogos de artifício. Algo muito comum também, acho que você já deve ter visto, é que a bandeira da Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, ela é uma bandeira branca com uma cruz vermelha no meio. E essa cruz é chamada de Cruz de São Jorge. Daí porque nessa época do ano se usa muito mais a bandeira da Inglaterra, isso considerando a Inglaterra,
do que o Union Jack, que é aquela bandeira que a gente já conhece. E o último evento, o último feriado, o último momento assim que a gente pode falar que acontece lá também é o Guy Fawkes Night, que também é conhecido como Bonfire Night. Esse acontece no dia 5 de novembro e a celebração dele é um pouco controversa. Vou te explicar por quê. O Guy Fawkes, ele foi um cara que viveu no século XVI, início do século XVII, e que num dado momento da vida dele, ele planejou, isso por volta aí do ano 1605, ele planejou um golpe para assassinar o rei James I e tacar fogo, incendiar o parlamento britânico. Pensa, cara, claro, não era ele sozinho, juntou uma galera e tentou fazer isso. Só que a notícia chegou até as autoridades, que conseguiram impedir que esse golpe acontecesse no dia 5 de novembro de 1605. Por essa razão, essa data é celebrada como o dia do golpe que não aconteceu, né? O dia, vamos dizer assim, o dia que Londres foi salva, não graças às meninas superpoderosas, mas graças a um bom trabalho feito pelas autoridades britânicas naquela época. Então eles relembram essa data com fogos de artifício, com fogueiras, já é uma época fria, né? Novembro já é uma época fria lá, então fogueira já tem um outro significado também, não é só para celebrar, mas também para a gente se aquecer. E tem uma outra coisa também, porque o que acontece? Na época que isso aconteceu, lá em 1605, Guy Fawkes e as pessoas que estavam com ele, todas foram presas. Foram presas, condenadas, né, julgadas, condenadas e executadas na época. Então, é muito comum que se faça nessa época um boneco dele para que ele seja queimado também junto com as fogueiras, né? Muito parecido com a Malhação de Judas que tem aqui no Brasil, só que ao invés de espancar o boneco, não, ele está com fogo no boneco, assim como ele queria fazer com o parlamento. Além das fogueiras, além dos fogos de artifício, é muito comum que as pessoas, primeiro, se sentem em volta da fogueira, claro, né? Porque tá frio e tudo mais, e é uma tradição. E lá, elas comem alguns pratos muito comuns nessa época, como apple tart, que é uma torta de maçã, recomendo, muito bom. Como a cidra quente, que é parecido, não tão parecido com o nosso quentão, né? E eles geralmente tostam, aquelas imagens que a gente tem de pessoas na frente de uma fogueira, tostando linguiça, salsichas, enfim, que lá são maravilhosas, diga-se de passagem, né? Para comer ali e contar uns para os outros histórias de terror, para assustar todo mundo e ter uma noite legal e divertida ali em volta da fogueira. E muito bem, esse foi o vídeo onde a gente falou sobre várias tradições e vários feriados comuns lá no Reino Unido, alguns restritos a algumas partes, outros gerais, né? Como o caso desse último que eu falei, do Bonfire Night. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilha com seus amigos, o like, um comentário, compartilhamento, eles são muito importantes para fazer o canal continuar crescendo e a gente melhorar cada vez mais. Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por seu view e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.